uma vez ultrapassada a formação ali de escola, faculdade, etc., você já está no mercado de trabalho, na tua casa, que é um outro ambiente assim, de aprendizado, de formação, teus pais também não são referência para você, porque eles também não tiveram isso no passado. Onde a gente pode conectar a mensagem da educação financeira com esse público adulto que está no mercado de trabalho, dentro das empresas? Esse episódio é um oferecimento de Grupo V3 e EMEG, em parceria com Hub Fucap e Fervo Digital. Está começando mais um episódio de O Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores capixabas e nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzi-las para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa. Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, o entusiasta das boas práticas de gestão. E se você também gosta do assunto sobre gestão, avalie se inscrever aqui no nosso canal para que a gente possa distribuir cada vez mais esse conteúdo, fazer chegar as boas práticas de gestão aí a mais pessoas. E hoje a gente está tendo aqui o prazer de conversar com o Rodrigo Daúde, que é gestor CEO da Unity, e a gente vai conversar, ter um bate-papo aqui sobre essa solução. Rodrigo, seja bem-vindo ao Gestor, obrigado por aceitar o nosso convite. Valeu, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, é uma honra enorme, espero fazer jus aí à altura desse convite. Boa. Para começar, cara, vocês buscam oferecer bem-estar financeiro para os colaboradores, né, das empresas. Cara, de onde saiu essa demanda? Como que vocês enxergaram essa demanda, essa ideia, e quais são os produtos que a Unity trabalha hoje? Bom, a ideia da fundação da Unity, ela acaba se confundindo acho que totalmente com uma experiência pessoal que eu passei na minha vida. Na verdade, eu acho que muitas das soluções práticas que a gente pensa, né, a gente chega a elas depois de passar pela dor, né? E recentemente eu até participei de um bate-papo com uma faculdade falando sobre carreira ali para os jovens, e a gente eu discuti justamente a questão de, no momento ali da faculdade, você está tendo a tua primeira interação no trabalho, como é importante você se expor a experiências, né? E aí tem uma frase do Einstein que eu gosto, que a criatividade e a inteligência se divertindo, né? Então você vai misturando essas coisas, vai idealizando o futuro, vai vendo as coisas como elas são, como elas poderiam ser. E aí eu digo isso porque eu me endividei lá no passado, perdi o controle ali, a mão no cartão de crédito, do cartão de crédito fui pro cheque especial, pro rotativo, troquei cheque com a Jota, usei todos os produtos de crédito de alto custo disponíveis no mercado. E tudo isso porque eu não tinha ali dentro da minha base educação financeira nenhuma, eu deixava que minhas emoções falassem mais alto que a razão, e também não tinha um acesso claro e facilitado a produtos de crédito bons. Dentro, né, de uma mudança comportamental, né, e de um planejamento para reestruturar essa parte da minha vida financeira, eu vi a oportunidade de fazer uma troca, né, dessas dívidas em linha de crédito de alto custo por uma dívida mais barata, equilibrar ali o meu fluxo financeiro. Acho que aqui, como a gente está falando para gestores empresariais, boas práticas de gestão empresarial que, se a gente espelha para a nossa vida pessoal, também resolve. Sem dúvida, um dos principais itens de atenção para um gestor é o cuidar ali do fluxo de caixa, né? É o que quebra a maioria das empresas, via de regra. Exato. Então, nasceu muito inspirada nessa experiência que eu havia vivido, nesse meio tempo, e a minha mudança de comportamento e de realmente ter que vencer esse desafio veio quando eu comecei a trabalhar numa instituição financeira. Eu vi que aquela situação na qual eu me encontrava não era particular a mim, na verdade, muitos dos nossos clientes lá estavam naquela mesma condição. E idealizar o que poderia ser feito, o que poderia ser construído em termos de jornada ali do usuário, do cliente, para que a gente criasse um produto capaz de ajudar as pessoas a reconhecerem a sua situação financeira, entenderem quais são os seus desafios, enxergarem as suas dívidas e terem um caminho, um plano para conseguir sair dessas dívidas, economizar, com isso ter mais alívio financeiro, mais bem-estar financeiro. A gente sabe que
é um histórico no Brasil de termos pessoas que passaram ou passam por esse tipo de situação de endividamento. E, naturalmente, quando a gente entende esse contexto e traduz para o ambiente de trabalho, existem diversos desdobramentos que acabam impactando até mesmo não só a performance desse funcionário, mas também a forma como ele interpreta a sua relação com a empresa, fazendo com que muitas vezes ele possa até repensar se faz sentido, muitas vezes ele, pedir uma rescisão ou fazer um acordo, uma tentativa de acordo, porque talvez com o que ele vai receber na rescisão ele possa tentar quitar essa dívida. Eu acho que o que vocês trouxeram foi uma alternativa em relação ao que acaba povoando a mente de pessoas endividadas e a forma como vocês conseguiriam trazer isso para o ambiente de trabalho, colocando a empresa e a Unity como um parceiro para solucionar essa situação de diferentes trabalhadores. Como que vocês idealizaram que o público-alvo poderiam ser as empresas e, consequentemente, os funcionários dessas empresas para que a solução do endividamento desses funcionários pudesse aumentar a performance corporativa? Boa. Bom, acho que no primeiro momento a gente entendeu que existe uma dor ali da pessoa, do consumidor, mas aí por que tratar isso dentro de um benefício corporativo, né? Se a gente for olhar para as fases ali da área de gestão de pessoas, a gente começa lá nos anos 1970 com uma visão muito processual das coisas. Não existia recursos humanos, existia departamento pessoal. Funções como recrutamento, seleção, admissão, pagamento de salário, ainda imperando uma visão de que minha relação com o meu funcionário pagar o salário dele e ele prestar o serviço para o qual eu contrato. Perfeito. Depois a gente vai enxergando algumas mudanças nessa visão. Mercado de trabalho mais competitivo, mão de obra mais escassa, pessoas buscando mais identificação com propósito e etc. Agora as empresas elas precisam, olhar para a produtividade desses colaboradores, precisam olhar para o engajamento desses colaboradores, precisam se preocupar mais com a saúde deles, porque muitos dos distúrbios e das questões, sejam financeiras, sejam pessoais, acabam gerando problemas de saúde fisiológica ou de saúde mental, e isso, com o tempo, vai sendo enxergado o impacto disso na gestão e nos resultados da empresa, e a gente começa a ver as áreas, então, de recursos humanos olhando mais para plano de cargos e salários, etc. Perfeito. Mais recentemente, a gente vê essa pauta do ESG, e as empresas precisando se mobilizar na vertente ali do social, de demonstrar a sua responsabilidade, então, social, o seu cuidado com os colaboradores. E aí, saúde mental ganha uma dimensão gigantesca. A gente vê aí diversas soluções de gestão de saúde mental ganhando espaço dentro do mercado de benefícios, soluções como o Gympass, etc., se tornando, então, as bolas da vez dentro desse mercado. E a gente enxerga e acredita que a saúde financeira é o próximo passo. Se a gente tem acompanhado alguns dados de mercado de venture capital, etc., nos últimos 5 anos, dado da CB Insights, foram investidos ou destinados mais de $1 bilhão voltado para crescimento e aceleração de startups na área de soluções de bem-estar financeiro. Soluções e produtos voltados para a saúde financeira do colaborador têm aparecido nas pesquisas de tendência para RH. Ainda não são os que aparecem dentro dos planos de implementação, mas têm aparecido já como um ponto de interesse e desejo dos colaboradores. A Price tem uma pesquisa que ela faz anualmente. O último resultado da pesquisa, eles identificaram que 76% dos colaboradores seriam atraídos por uma empresa que ofertasse alguma solução voltada para a sua saúde financeira. Então, bom, enxergando essa tendência, de que saúde financeira é algo importante, a relação da saúde financeira com as demais saúdes da pessoa
tem ficado cada vez mais clara e as empresas demonstraram uma preocupação cada vez maior nesse bem-estar integral do colaborador e esse tratamento a isso, essa postura da empresa de se demonstrar responsável perante essa parte da vida do colaborador, se tornando um diferencial de atração e retenção de talentos e também de produtividade. Então, enxergando essa tendência junto com o cenário Brasil, a grande maioria das pessoas que está dentro das organizações hoje já são adultos, não tiveram educação financeira na sua infância, na sua formação enquanto ser humano mesmo, formação de personalidade. E é bacana fazer um link com um episódio que a gente gravou com o Fábio Portela, da escola UP, dizendo que exatamente a gente teve um ensino médio muito diferente do que as pessoas têm hoje, né? De ter educação financeira, de ter empreendedorismo. Então, está plenamente em linha com o que você está falando. Ainda assim, um desafio danado, né? Que recentemente, na época da polarização, teve uma briga danada se colocava educação financeira, se colocava empreendedorismo. Então, assim, existem ainda barreiras a serem superadas nesse sentido, né? Mas aí a gente pensou, onde, uma vez ultrapassada a formação ali de escola, faculdade, etc., já está no mercado de trabalho, na tua casa, que é um outro ambiente assim, de aprendizado, de formação, teus pais também não são referência para você, porque eles também não tiveram isso no passado, onde a gente pode conectar a mensagem da educação financeira com esse público adulto que está no mercado de trabalho, dentro das empresas. Então, enxergamos essas duas frentes e falamos, tem oportunidade aí. Boa. Tem até a própria teoria da pirâmide de Maslow, né? Uma das principais, né? Você tem a fisiológica e a questão da segurança, né? E aí, sem dúvida, entra a questão financeira, fazendo um gancho com os distúrbios aí que foram colocados aí, e também puxando outro episódio, né? Eu vi recentemente do Rafael Covre, que se você não tem harmonia financeira, né, dentro de uma sociedade, dentro de uma união, né, dentro da sua casa e dentro da própria empresa, cara, não existe qualquer outra harmonia possível, né? Então, realmente você começa a ser uma solução em termos de produtividade para a empresa e atuar, entendo eu, estrategicamente apoiando o setor de recursos humanos. Entrando um pouco mais específico, né, nessas soluções, quais são as soluções hoje que vocês oferecem para as empresas via aí, recursos humanos, né, em parceria com a área de RH das empresas? Legal. Bom, dentro de um único benefício, a gente permite que os colaboradores façam testes de perfil financeiro e recebam, com base nesse teste, um programa de desenvolvimento, né? Ou seja, um plano de ação para que ele possa melhorar a sua relação com as finanças. Ele também pode acessar uma ferramenta de mapeamento de dívidas, para a gente entender se tem algum endividamento de alto custo, alguma dívida em atraso, né, sujando o nome dele, e isso desestabilizando a saúde financeira dele. E ele fazendo o mapeamento, se a gente identificar alguma dívida, a gente emite um alerta dentro da plataforma e aí ele pode ir para o chat com o nosso time de atendimento. Aí a gente conecta duas das nossas principais soluções. O Limpa Nome e o Zero Dívida. 2 linhas de crédito direcionadas para quitação ou da dívida de alto custo, Zero Dívida, ou da dívida que está sujando o nome dele, Limpa Nome. E aí, quando eu falo linha de crédito direcionada, é porque a própria Unity faz o pagamento do boleto da dívida. Então, a gente rastreia e garante a finalidade, né, e a obtenção ali daquele objetivo, né, o alcance daquele objetivo. E a gente sabe que só isso não resolveria o problema, né? A gente está apagando o incêndio, a gente está dando o analgésico, mas a gente precisa ser a solução antibiótico também. Como é que a gente trata lá na raiz? E aí por isso que a gente complementa, então, esse conjunto de soluções com a parte de finanças pessoais. Então, dentro do nosso benefício, a gente também coloca à disposição para os colaboradores das nossas empresas parceiras educação financeira e serviço de assessoria prestado por especialistas. Esse aspecto de educação financeira, e aí vocês até colocam como uma criação de um plano de saúde financeira, e aí trazendo um pouco para a realidade de empresas, né? Via de regra, quando a gente realiza um planejamento, e aí um planejamento estratégico, a gente acaba conectando com um plano orçamentário, só que é necessário sempre estar em constante planejamento do que ter um plano estático.
A gente sabe que constante revisão, né, constante revisão dos objetivos, dos planos. Às vezes uma determinada situação pode fazer com que haja um certo desbalanceamento em relação a uma determinada linha de categoria de gasto, enfim. E naturalmente, quando a gente entende que conhecimento não ocupa espaço e naturalmente esse conhecimento vai fazer com que o cara consiga tomar melhores decisões, isso pode até mesmo impactar no crescimento dele na carreira ali, né? Sim, total. O que vocês entenderam em termos de até mesmo de fazer com que a pessoa que está utilizando a ferramenta de vocês pudesse querer retornar, né? Pudesse entender que, poxa, eu estou evoluindo em relação a isso, o cara consegue olhar ali alguns pequenos marcos de resultados, falando, cara, eu estou conseguindo evoluir. E da mesma forma, se eu pego para o ambiente profissional, quando uma pessoa cria um PDI, por exemplo, um plano de desenvolvimento individual, seria como se fosse algo nessa linha, a pessoa consegue ir entendendo que ela está evoluindo e aí se torna uma certa gamificação da saúde financeira do indivíduo? Hoje a gente trabalha com 7 perfis financeiros diferentes e que são conectados dentro de uma escala que vai de 0 a 100. Então, quando ele responde a nossa pesquisa de saúde financeira, a gente atribui uma pontuação para ele e essa pontuação para ele o encaixa dentro de cada um dos perfis. Cada programa de saúde, ele tem o objetivo de conduzir esse usuário para o perfil seguinte. Então, um determinado perfil tem objetos de desenvolvimento específicos. A gente quer vencer esses objetos de desenvolvimento para ir para o próximo perfil. Nesse próximo, os desafios serão outros. E assim, isso faz parte, inclusive, de um projeto grande nosso, que é a nossa grande aposta para o próximo ano, para 2024, que se chama uma solução que vai se chamar Jornadas de Desenvolvimento Financeiro, que é justamente não só dar o plano de ação, como conectar de maneira organizada conteúdos, quizzes, checklists de atividade vinculados a cada programa de saúde financeira. Rodrigo, eu estou com algumas dúvidas operacionais / estratégicas. Vou começar pelas estratégicas. Cara, quando você fala, por exemplo, de 7 níveis, eu estou imaginando que o 7 é o poupador ali que começa a fazer o dinheiro trabalhar por ele, né? É o visionário. O poupador, ele tá antes. O poupador é o cara que ele já está conseguindo acumular, mas falta para ele ainda os conceitos técnicos para conseguir fazer uma boa multiplicação e proteção do teu capital. Eu vou entrar no app e tentar passar essa fase aí, enquanto ainda tô no poupador. Mas, cara, quando você olha para a estrutura do negócio, você tem várias oportunidades ao longo dessa jornada como um todo, né? Quando o cara chega na 7ª fase aí, né, nesse 7º estágio, seria quase que análogo a você ser uma assessoria de investimentos, né? Aí algumas provocações estratégicas, né? Vou provocar o pensar estratégico aqui. Por que não ser uma assessoria de investimento, né? Em determinado momento em que você tiver uma base ali de clientes, né? Que vocês têm, se eu não me engano, 15 mil, depois você poderia, se for possível, compartilhar esse número. E outra coisa, outro pensar estratégico, tem um claro produto que talvez seja mais escalável do que você visitar as empresas e convencê-las, né, que vai ter um número limitado ali de colaboradores a fazer esse trabalho. Tem a linha da educação financeira, que você poderia ter diversos cursos, né, nas plataformas mais diversas aí, fazer um lançamento e isso virar uma receita recorrente sem que sequer vocês precisassem ali estar fazendo mais conteúdo, etc. Então, são 2 linhas que poderiam, talvez, desmembrar a partir do core business de vocês. Como que você olha, como que vocês tentam centrar no core business de vocês, né, sem desviar aí das várias oportunidades estratégicas, mas também como que você olha para elas, tentando, obviamente, crescer o negócio a partir desses desafios? É óbvio que quando a gente senta para discutir os nossos planejamentos estratégicos, a gente sempre tenta criar uma
uma visão de longo prazo. Por mais que se fale, startup é algo muito dinâmico, né? Aqui a gente não vai fazer planejamento trienal, quinquenal, aqui a gente vai trabalhar com OKRs, ciclo trimestral, vamos encurtar, mas é sempre importante a gente olhar e falar, tá, mas qual que é a minha visão de longo prazo, né? E aí, não só quando a gente às vezes trabalha com visão, quero atingir 1 milhão, não estou falando desse tipo de visão, estou falando de algo um pouco mais detalhado, você entender onde eu quero estar como produto, como que eu quero que minha marca esteja sendo vista, como que eu quero que seja a minha relação com os meus colaboradores, a cultura dessa minha empresa, algo um pouco mais expandido, né? E a gente tem a gente fez isso num desenho de escadinha, né? Que a gente fala assim, as oportunidades de longo prazo dentro do negócio. Por que a gente começou por dívida, né? Acho que a gente começou dentro de um boom desse mercado de investimentos. Então, teve muita oferta e muita competitividade para que hoje a gente tivesse acesso a produtos muito melhores do que a gente tinha antes. Então, acho que o cenário era meio que um mar vermelho. Enquanto quando a gente fala de resolver endividamento, resolver a questão do crédito caro, etc., isso estava ainda sendo deixado um pouco de lado. E aí, a gente fala, população brasileira na Bolsa está o quê? Do 3%. População brasileira com nome sujo no SPC, 72 milhões de pessoas. Se for ver economicamente ativos, é quase 50% das pessoas. Crédito de alto custo, 4 a cada 10 CLTs, segundo as nossas pesquisas, estão devendo ou rotativo do cartão de crédito, ou fatura parcelada, ou crediário, né, carnezinho, ou empréstimo pessoal sem consignação, ou cheque especial. Dívidas que a gente está falando aí de juros de 8%. Eu acabei de sair dali da sala, né, para vir para cá, o nosso planejador financeiro aqui do nosso time estava me apresentando um plano que ele tinha estruturado para uma cliente, e a gente renegociando e quitando diferentes dívidas dela, cartão de crédito, cheque especial. Na hora que você vai ver o impacto no final, R$5.000 de economia numa troca de linhas de crédito. Ela devendo hoje mais de 6 linhas de crédito diferentes, uma dívida que a gente está falando aí de R$20.000, R$23.000 é o total do endividamento que a gente está comprando e gerando 5 mil de economia. Perfeito. Para uma pessoa que muitas vezes recebe metade disso. Tem muito impacto, né? Então, a gente, olhando para tamanho de mercado, momento econômico, a gente optou por começar, vamos tratar o endividamento. Depois de tratar o endividamento, vamos tratar a educação financeira básica, vamos tratar finanças pessoais. Depois de finanças pessoais, que é onde entra muito dessa parte de conteúdo, etc., a gente pode falar de outros tipos de crédito, como créditos para realizar. E aí eu trouxe aqui antes no off, comentando com vocês a construção de um projeto aqui, de um produto de crédito com desconto em folha de pagamento para financiamento de pós-graduação, que a gente está trabalhando aqui, porque dentro do nosso planejamento estratégico a gente ali quebrando a cabeça, precisamos aumentar ticket médio e conversão dentro dos nossos clientes. O que nós vamos fazer? Talvez o pensamento mais sugestivo fosse, vamos mexer na política. Não. Vamos tentar explorar um outro perfil de público. Tem muita gente que está querendo estudar, olhamos para os dados, né, que a gente trabalha muito com dados, olhamos dentro da nossa base hoje, 38% das pessoas tem graduação completa, 17% tem pós-graduação. Se a gente for ver, 50% está dentro de um público alcançável, né, e que poderia ser sensibilizado por esse tipo de oferta. Vamos trazer, então, um crédito para realizar, para ele destravar um estudo, melhorar o potencial dele enquanto colaborador, se tornar um colaborador mais preparado, ter mais chance de aumentar a renda dele e isso se reverter como um bom investimento. Depois disso, como é que a gente pode falar de seguro, de previdência, de investimento? Então, acho que são fases do negócio, mas a gente sempre tem que ser muito pé no chão para não colocar os pés pelas mãos. Sempre repete muito aqui com o time, o simples é melhor do que o complexo. Começar
passo a passo, é enxergar a jornada, mas executar bem cada uma das etapas, e uma etapa vencida, acho que a gente pode passar a explorar outra. Pegando o início da empresa lá em 2019, e aí um pouco do que a gente viveu em 2020, contextualizando em relação ao que a gente tinha de taxa Selic, né, vamos considerar aí taxa livre de risco no Brasil, que acaba sendo um indexador importante em relação a tudo que a gente tem de oferta de produtos de crédito no mercado. A gente teve a Selic batendo 2%, ficou durante alguns meses em 2% ali em 2020, e tivemos consecutivos aumentos pelo Copom, né, pelo Banco Central, e a gente teve agora um ponto de inflexão depois de muito tempo com a taxa em 13,75, uma redução de 0,5 percentual, indo a taxa Selic agora em agosto de 23 para 13,25. Isso é uma sinalização importante em relação ao que a gente vai ter possivelmente de consecutivas quedas, chegando o que se estima pelo mercado em 2025 uma taxa próxima de 9% ao ano. Naturalmente, quando a gente fala inicialmente de produtos relacionados a endividamento e a gente fala de soluções de crédito para substituir dívidas mais caras, no momento em que a taxa Selic estava muito baixa, eu tinha produtos de crédito também com um custo anualizado menor, possivelmente era talvez mais fácil fazer a pessoa conseguir fazer isso por conta própria ou, de certa forma, fazer contratações ali até mesmo para investimentos, enfim. Quando a gente passou a ter uma dívida mais cara, eu entendo que possivelmente as pessoas que já estavam endividadas fez com que a dívida dessas pessoas virasse realmente uma bola de neve. O que vocês entenderam de 2019 para cá com essa variação em relação a esse indexador principal da taxa de juros no Brasil, da forma como o endividamento das pessoas acabou oscilando ou não em relação a esse custo da dívida, e como que vocês estão olhando para essa possível redução que nós vamos ter nos próximos meses e nos próximos 2 anos em relação à taxa Selic, o que isso influencia ou não o modelo de negócio de vocês? Bacana. É óbvio que tem influências, pessoal, mas dos grandes... das grandes mudanças que a gente faz, que gera valor ali para o nosso cliente, é tirar ele de uma linha que ela é naturalmente muito mais cara para trazer para uma linha que é mais segura e que também é muito mais barata. Então, assim, nos momentos de movimento da taxa básica de juros da Selic, linhas de crédito pessoal de alto custo vão sair de 12 ao mês, 10 ao mês, 8 ao mês, vão cair para 4, 5, 6. Vai depender, a gente sabe, muito do perfil. Na época das quedas da Selic, saíram muitas notícias do porquê que a queda na taxa básica de juros não está sendo repassada nas taxas dos produtos financeiros disponíveis no mercado. Então a gente sabe que esses movimentos, eles não se acompanham, eles não acontecem de maneira 100% imediata, né? Não é instantâneo. Mas do mesmo jeito também cai do nosso lado aqui, quando a gente fala do custo do capital para que a gente faça as operações do crédito com garantia ali no salário, com juro menor. Então, Selic está baixa, a gente está tirando o cara de 4 para 1,992, 6 para 1,992. Selic está alta, a gente está tirando o consumidor de 10, 12 para 2,5, 3, 3,5. Né? Então, acho que as oscilações elas acontecem, mas elas se acompanham. E aí, quando a gente fala de produtos de crédito pessoal, geralmente a gente está falando de produtos ou financiamentos de ciclo mais curto. Né? Então, aqueles créditos contratados lá em 2020, na pandemia, já estão em período de encerramento, essas pessoas já estão renovando seus créditos dentro de um ciclo de juros maior. O que a gente viu dentro da época da pandemia foi uma corrida muito grande para quem se ligou a isso, dentro do momento da queda de juros, de trocar, fazer suas portabilidades ali de financiamentos de mais longo prazo, como financiamentos imobiliários, financiamentos de automóveis, etc., por outras opções com juros menores, dado aquele momento da nossa economia. Perfeito. Nessa linha, ainda falando um pouco do custo da dívida, entrando
agora no modelo de negócio, né, quando você fala em soluções financeiras, necessariamente você precisa de ter o capital acessível para poder negociar essas dívidas. E pressupondo que você está entrando, lembro que a gente conversava, você está em grandes empresas que vão ter aí milhares de colaboradores, né? E se eu tiver uma adesão, sei lá, de 1.000 colaboradores com uma dívida semelhante ao que você falou, cara, sei lá, de 10 mil reais, por exemplo, você vai necessitar de um capital pesado para aportar ali no curto prazo. Então, qual que é o modelo, assim, de uma forma simples? Eu sei que com certeza vocês vão falar em termos mais técnicos, mas qual que é o modelo de financiamento que a Unity utiliza para se capitalizar, fazer essa negociação, né, e também gerar lucro com o processo em si, né, com o produto em si? Bacana. Eu acho que há um caminho natural dentro dessa estruturação de veículos de capital. Hoje, a gente não atua com um veículo próprio, né? Desde que a gente começou, a gente surfou aquela onda ali da abertura, ali, da flexibilização das regras do Banco Central, quando começaram a surgir e ganhar espaço no mercado aqueles primeiros bancos de serviço, né? Que, na verdade, o foco deles, diferente dos bancos tradicionais, não é ter os teus próprios produtos e gerar carteira de crédito. É, na verdade, disponibilizar tua licença bancária e teus serviços bancários para que outras instituições, startups, empresas do varejo, etc., consigam, por meio deles, oferecerem seus serviços ao mercado, né? Então, a gente pegou essa onda ali em 2019. Hoje, a nossa operação é Unity, mais um Bank as a Service, mais... E aí, falando da estrutura de capital, a gente tem parcerias hoje com FDICs, terceiros, né, que fazem, então, gestão de capital dos teus clientes. Na hora de alocar, nós, para eles, somos um originador de oportunidade, né, um originador de títulos de crédito. Então, através dessa instituição financeira que a gente é parceiro, a gente emite os títulos de empréstimo. A partir desses títulos emitidos, a gente pluga o FDIC com a instituição financeira e a gente faz uma transferência via endosso. E aí esses títulos, então, passam a ser dos FDICs e a gente gerencia essa carteira junto com o FDIC. Perfeito. E aí tem ali uma remuneração na performance e nos resultados dessa carteira que a gente constrói junto com eles. Eu imagino que vocês controlem muito bem isso, mas tem algum tipo de inadimplência? Como que são os números aí? É natural que tenha. Fiquei imaginando aí que a construção... A gente está falando que endividado... Naturalmente, inadimplente, acaba tendo uma bola de neve aí também. Mas como, assim, só para refazer a pergunta, como tem a consideração da parte de educação também, de você reposicionar ele, eu imagino que sejam créditos vou chamar de baixo risco, apesar da pessoa ali estar endividada, mas porque tem todo um planejamento. Então, vocês também vão analisar ali a capacidade do cara de pagar. Imagino que dentro do RH vocês, inclusive, analisam também o desempenho desse cara na empresa, né? Então, olha, esse cara é um cara que está desempenhando um bom papel, eu preciso que ele tire esse problema da mente dele aqui para que ele possa gerar mais resultados e tal. Então, eu estou falando nesse sentido, assim, perfeito. Não, isso de você mitigar risco sobre a ótica, principalmente do ensino, né? Isso é uma verdade. Esse aspecto mais sustentável do nosso negócio, mais voltado e pensado no equilíbrio financeiro do nosso cliente, ele acaba gerando alguns impactos nos indicadores do negócio. A gente tem construído uma carteira de crédito aqui muito saudável. Com quem a gente conversa no mercado, quando a gente vai conversar com gestora, com FDIC, etc., o próximo passo é a gente ter o FDIC próprio, né? A gente trazer o veículo para dentro de casa. Com quem a gente vai conversar na hora que a gente abre os indicadores do negócio e fala, porra, legal a carteira de vocês, bacana. Mas qual que é aí, falando de maneira objetiva, quais são os diferenciais que uma política mais sustentável gera? Primeiro, a gente alavanca menos o funcionário. Alavancando menos o funcionário, a gente tem um ticket médio menor e a gente alonga menos o prazo também. Para quem conhece os conceitos ali de
Price, saque, amortização linear, enfim. Na Price, financiamentos de mais longo prazo, a gente começa a ter um descolamento muito grande de principal e juros, né? As primeiras parcelas praticamente não amortizam quase nada do saldo devedor. Então, a gente sabendo disso, pensando na sustentabilidade financeira do cliente, a gente não vai propor que ele parcele em 48, se 48 para 24 vai mudar, ou para 36 vai mudar muito pouco no impacto do valor de parcela dele, mas no saldo final vai mudar bastante. Então, essa questão da sustentabilidade faz a gente ter um ticket menor, um prazo menor, mas também uma inadimplência muito menor. A gente controla a nossa inadimplência tanto pelo algoritmo, tentando fazer uma projeção do que seria a rescisão desse colaborador se ele for demitido, porque um dos nossos maiores riscos é caso ele seja demitido, e sendo demitido que ele tenha condições de quitar aquela dívida junto com a gente, porque ele participou de um ciclo de melhoria e desenvolvimento financeiro. Então, hoje a nossa inadimplência ela é pelo menos 2 a 3 vezes menor do que a dos nossos concorrentes no mercado. Cara, uma coisa que eu acho bem importante quando a gente fala desse assunto de como a gente consegue estruturar produtos financeiros é entender muito do por trás ali, de como que vocês conseguiram chegar nessa inteligência, e eu, particularmente, por vir numa jornada empreendedora, eu entendo que a gente vai plugando algumas coisas, vai entendendo o modelo de negócio e você caminha um certo até onde a sua vista consegue alcançar, e depois quando você chega lá você caminha um pouco mais longe. E eu entendo que no momento inicial vocês trabalharam algumas teses aí, né? E aí talvez um conceito de peer-to-peer, um conceito de talvez um clube para conectar investidores para fornecer crédito, ou numa linha de crédito consignado que poderia ser um pouco tradicional, e aí vocês entenderam, poxa, vale a pena ir para uma linha diferente. Como é que foi essa jornada de descobrir o que vocês têm até hoje de modelo de negócio, e o que dessa ideia inicial ou do que já existe de tradicional, como que vocês se identificaram que era necessário se diferenciar e que naturalmente chegou ao que vocês têm hoje de modelo de negócio? Bom, bacana. Acho que no início da jornada empreendedora a gente deixa a imaginação, né, falar. Quando a gente começou a idealizar o negócio, até por questões pessoais, de identificação, eu vinha estudando bastante sobre bancos de microcrédito, moedas locais, enfim, e analisando essa questão do sentimento de pertencimento, de comunidade, de conexões sociais, como que isso poderia gerar um impacto sobre a inadimplência. Na financeira que eu trabalhei, a gente tinha tido uma experiência dentro das agências de criar uma figura que não seria o atendente, ou não, seria uma pessoa para desenvolver relacionamento com os clientes, conhecer o cliente, porque uma vez que o cliente deixasse de pagar a financeira, ele não estaria deixando de pagar a financeira, ele estaria deixando de pagar aquele rosto que ele conhece, do qual ele sente vergonha, e ele tem um apreço, uma imagem e uma reputação a zelar. E isso gerou um impacto na redução da inadimplência nas lojas em que a gente tinha feito esse projeto piloto. E aí, quando estou idealizando o negócio, pensando nisso, vem os modelos de peer-to-peer lending para o país, né? A gente tinha a ascensão da Biva, da Nexus, da Mutual. Então, pô, que legal. Um ambiente em que uma pessoa que está precisando de ajuda coloca ali o teu pedido de ajuda, mas que funciona como uma rede social, e uma outra pessoa que quer ter bons rendimentos, e volta lá em 2019, a gente não tinha acesso a tantos produtos de investimento como a gente tem hoje. Uma pessoa que quer ter bons rendimentos tem a oportunidade de acreditar em alguém, se conectar com esse alguém, ajudar, e nisso todo mundo ganhar. Então, nasceu daí um primeiro desenho de criar uma solução para peer-to-peer, conectando então investidores e tomadores, gerando valor em todas as pontas. Daí, inclusive, foi quando nasceu o nome Unity, né, que vem do latim unidade. A visão era atuar num ambiente de ganha-ganha. Então, ganha o tomador, ganha o investidor, ganha o Unity, e a gente resolveu trazer o elemento empresa para poder trabalhar dentro do produto de consignado, entendendo que talvez
o mercado brasileiro ainda não estivesse pronto para um peer-to-peer tradicional. Algumas empresas que a gente acompanhava já estavam dando alguns problemas de inadimplência, e esse investidor ele achava que ele ia se tornar um banco, né? Ele não entende conceitos de diversificação, risco, que vai dar default, ele vai lá à porta, reclama da empresa. Enfim, a gente entendeu que não era o modelo ideal, não era o momento também, a gente deveria acompanhar um pouco mais de longe tanto as questões regulatórias quanto a adesão desse novo modelo no mercado. Acabou que o peer-to-peer não decolou, e aí a gente então resolve ir para um modelo mais tradicional de obtenção do financiamento, falando, não, vamos focar em uma ponta. É muito stakeholder aqui para tomar conta. Vamos focar numa ponta, vamos focar em quem está endividado. Então, a gente nicha, foca em quem está endividado e vai para as estruturas tradicionais de capital, né? Desde o início, a gente não queria se tornar pastinha de nenhuma instituição financeira, então nunca pensamos em ser um correspondente bancário tradicional e vender o produto dos outros. A gente sabia, não, nós precisamos ter o nosso produto, com as nossas regras, com a nossa cara, porque o produto que está aí no mercado não atende o nosso cliente. A gente precisa construir uma solução que resolva a dor dele, né? E aí, dentro dessa jornada de desenvolvimento de um negócio inovador, acho que tem que ser muito bem trabalhado o momento do discovery. Essa é uma etapa que o empreendedor, e aí seja de um negócio baseado em tecnologia ou não baseado em tecnologia, o momento inicial do negócio não tem que ter como tuas principais métricas só vender. Venda, todo mundo sabe, é a coisa mais importante de todo e qualquer negócio. Mas antes você tem que entender algumas coisas, alguns porquês, né? Então, quem que é o meu cliente? Qual que é o meu canal? A minha solução, ela está resolvendo de fato a dor? Então, primeiro você valida, né, o Problem Solution Fit. Depois, você valida o Problem Market Fit. Então, a minha solução é capaz de resolver o problema? Depois, a minha solução é capaz de crescer dentro desse mercado? E aí, você vai se questionando, gerando hipóteses e validando hipóteses. Se você pula essas etapas, vai chegar no momento dentro do teu negócio que você vai bater no teto e você não vai saber como ultrapassar esse teto. E aí onde começam, às vezes, a surgir alguns problemas. E aí, dentro disso que você está falando, existem muitas empresas que focam muito em desenvolver primeiro um produto para um determinado tipo de cliente e não está focando necessariamente na dor, né? Ou num mercado endereçável, ou num perfil ideal de cliente. E acaba não se fazendo esses porquês, focando muito mais na solução do que no problema. Uhum. E um problema, via de regra, de endividamento, se a gente for analisar, ou de soluções financeiras, ou de bem-estar financeiro, isso é um problema muito maior do que apenas a gente olhar consignado, do que a gente olhar a forma como esse cara vai ter acesso ao crédito. Se vai ser peer-to-peer, se vai ser num banco tradicional, se vai ser rodando cheque especial e se endividando, ou até mesmo tendo um crédito com um parente, alguém que ele conhece, ou até mesmo um agiota. E aí eu entendo que isso, quando uma empresa ela tem essas bases bem fundamentadas, você acaba conseguindo ultrapassar a barreira inicial ali de uma compreensão de, poxa, se eu estou vendendo ou não, porque você tem muito bem fundamentado qual é a dor que você quer solucionar e qual é o mercado endereçável. Quando você tem esse tipo de clareza, você acaba conseguindo passar esse tipo de missão ou daquilo que a empresa se propõe a fazer para eventuais investidores, para que você consiga se alavancar num crescimento não apenas com capital próprio, mas eventualmente com capital de terceiros. Eu entendo que vocês talvez foram para uma jornada semelhante a isso, fazendo uma aproximação com alguns investidores, ou no modelo de fund, ou no modelo de parceria, ou nas duas coisas juntas. E eu queria entender como foi esse processo de compreensão de que era necessário se conectar com alguns parceiros investidores, com perfil investidor, e como foi essa experiência para vocês
no âmbito cara, isso me trouxe um avanço em relação a determinadas questões que estavam mais travadas, ou esse acesso a esse recurso fez com que eu me capitalizasse e eu pudesse contratar mais pessoas, eu pudesse focar em algumas questões internas que, consequentemente, me fizeram ter mais velocidade ou me fizeram ter mais segurança em relação às decisões que eu precisava tomar e, naturalmente, foi necessário ou importante para o crescimento que vocês tiveram nos últimos anos. Perfeito. No ponto anterior que a gente estava tratando, só para fechar, gosto bastante dessa frase, não seja apaixonado pela sua solução, né? Ou pelo seu produto, seja apaixonado pela dor que você está buscando resolver. E acho que esse é o caminho. Às vezes a gente é resistente a mudar de ideia, às vezes a gente vai receber um feedback de alguém e o feedback é negativo, a gente tenta se blindar desse feedback, ou tenta não escutar ou dar uma resposta. Não, tudo isso faz parte da jornada, né? Entrevistar o cliente, ligar para o cliente, entrevistar o cliente, perguntar o que ele está achando, como que ele acessou, qual dificuldade ele está tendo, se ele tem alguma... Faz parte desse processo, e ouvir algo negativo também, e por isso seja apaixonado pela dor, pelo problema, não pela solução. Falando sobre venture capital, investimento em equity no negócio para alavancar o crescimento. Acho que eu já entreguei esse investimento, ele tem que ser para alavancar o crescimento, o dinheiro em equity, o financiamento em equity. A gente sabe que os juros no Brasil não é barato, mas o investimento em equity às vezes é o investimento mais caro que você pode ter, elimina, né, parte do risco do fundador. Acho que é fundamental para que soluções inovadoras apareçam, né, dentro do mercado, resolvendo problemas legítimos das pessoas. A gente tem visto quantas soluções bacanas têm aparecido desde que isso se tornou mais real dentro do mercado brasileiro, né? Como lá no Vale do Silício, nos mercados mais desenvolvidos, isso já vem gerando resultados há muito tempo, e as empresas de tecnologia hoje são as empresas com maior valor de mercado. Então é muito importante, porque o empreendedor muitas vezes ele tem talento, ele tem muito foco, mas ele precisa de capital para conseguir eliminar um pouco o risco e o desafio dessa jornada, encurtar um pouco mais esse caminho e conseguir gerar os objetivos, sempre prezando pelos seus deveres fiduciários. O investidor que está ali, ele se torna seu sócio, ele está acreditando em você, você precisa dar um retorno para ele, né? Então, tendo muita responsabilidade sobre isso. Para a gente, foi uma estratégia assim, fundamental para o negócio. Quando a gente fala de negócios financeiros, a gente sabe que você precisa ter uma base grande e escala para monetizar. E, de outro lado, quando você fala de soluções de base tecnológica, hoje tecnologia, produtos de tecnologia estão se tornando commodity muito rápido. Isso eu já ouvi de algumas pessoas que eu me inspiro. Recentemente, a gente teve uma mentoria com o Lucas Vargas, que é CEO da Nomad, banco global, e eu vi uma postagem do Vinícius da Yoga falando um pouquinho sobre isso, e a importância, né, de você focar dentro das características ou atributos que o dinheiro muitas vezes não vai comprar, e não vai comprar de maneira rápida, como a cultura da tua empresa, como os processos e a experiência que você gera para o teu cliente e como a construção da tua marca, porque esses dois elementos, na verdade, eles vão te guiar e te ajudar na construção de uma marca. E aí o Venture Capital, ele entra dentro de uma oportunidade de pensamos num produto inovador. Eu preciso desenvolver esse produto rápido, eu preciso criar uma marca forte para que quando pense em solução de desenvolvimento, não pense em solução de desenvolvimento, pense em Unity. Assim como pensam em esponja de aço, não pensam em esponja de aço, pensam em Bombril. Né? Então, o mesmo serviço que a Nomad oferece, Nubank também tem dentro da tua plataforma. Outras empresas também oferecem, mas quando a gente pensa em banco global, vou fazer uma viagem, quero levar meu dinheiro para uma moeda Nomad. Por quê? E aí você precisa ter esse crescimento acelerado e ocupar rápido o mercado, porque é um bom produto no mercado restrito não é conhecido pelas pessoas, outro produto que apareça toma a tua frente. Então o Venture Capital ele ajuda a
aproveitar melhor, além de viabilizar o negócio, aproveitar melhor essa janela de oportunidade para que você se distancie dos teus concorrentes e consiga chegar na vanguarda do teu mercado. Minha dúvida está justamente nesse buscar ser o bombril das soluções financeiras, né? Seria, vamos colocar aí, o conceito de monopólio, né? Não o monopólio estatal, mas o monopólio de... Ser reconhecido, né? O desafio comercial de ser relevante para vários empresários, para várias empresas, e vocês vêm de alguns números interessantes, né? Talvez até os que eu tenho aqui um pouco desatualizados, mas 300% de crescimento em 22, tem uma base aí de 3.500, mais de 3.000 colaboradores que vocês já ajudaram, né? E 30 mil vidas assistidas, né? Então, são números que são relevantes, né, para uma empresa que foi constituída em 2019, porém, existe um desafio, né, da forma que eu vejo comercial ainda, interessante para ser ultrapassado, que é ser essa referência que você colocou, né? Então, como que vocês estão trabalhando isso e também olhando para a questão dos canais, né, que você colocou, assim, vocês têm atuado aonde no mercado brasileiro e como que vocês estão olhando esse crescimento aí para se tornar referência? Legal. Bom, quando a gente fala de venda para o B2B e a gente fala de venda para o RH especificamente, acho que é conhecido já no mercado que essa não é uma venda simples, né? Então, como você priorizar e sensibilizar o problema que você resolve e encaixar a tua solução. Acho que isso passa por diferentes trabalhos, tanto o trabalho de tornar essa uma dor cada vez mais conhecida pelas pessoas e pelo teu público-alvo, cada vez gerar e criar mais valor na tua marca, cada vez mostrar mais resultado através da tua solução e, óbvio, desenvolver um processo comercial que seja efetivo, eficiente, para que você consiga conduzir suas oportunidades de maneira muito bem. Enfim, hoje, quando a gente fala de crescimento comercial, a gente precisa chegar até o final desse ano com o dobro desse tamanho, 60 mil vidas na base. Isso, inevitavelmente, é representado por uma adição de um grande número de empresas. E quando a gente olha para essa estratégia comercial, a gente não pode só pensar na venda do bater ali na portinha e interromper uma pessoa e tentar pegar um pouco da atenção dela para ter a oportunidade de apresentar o teu negócio, né? Então, assim, a gente trabalha aqui dentro canais inbound, então é posicionamento da marca na internet. A gente tem uma estratégia forte de SEO hoje. Se você for lá e digitar a solução de bem-estar financeiro, tirando os patrocinados, a Unity é o primeiro colocado em SEO, né, que é o sistema de busca do Google, né? Então, cada vez mais tornar a pauta de bem-estar financeiro relevante. Se as pessoas vão pesquisar sobre esse tema no Google, elas vão cair aonde? Na Unity, e a gente vai se conectar com elas. Então, uma estratégia de marketing digital forte, uma estratégia de distribuição também forte. A gente precisa aproveitar e saber aproveitar os canais, os relacionamentos que outras pessoas já têm constituído com os nossos compradores para, através disso, distribuir a nossa solução, né? A gente recentemente revalidou alguns cálculos de CAC, né, de custo de aquisição de cliente, e a gente tinha uma meta comercial para atingir. Primeiro ponto, você fala, poxa, vou aumentar meu time comercial, preciso aumentar esforço, ou vou aumentar, por exemplo, tráfego, investimentos em marketing digital. Poxa, e se em vez de eu seguir esses caminhos, eu pegar o meu CAC e eu reverter em comissionamento para um parceiro que tem um relacionamento, que vai me colocar de cara para o decisor, que eu vou ter o apoio dele durante esse processo de venda? Se eu pegar esse mesmo CAC e não usar para gerar mais lead, mas para aumentar minha conversão, em que sentido? Como que eu posso
pegar um negócio que já está dentro do meu funil e trazer uma condição diferente de preço ou vantagem. E aí a gente acabou de desenhar uma parceria com a Alper Seguros, que é a nossa aceleradora, justamente para trazer uma solução deles para disponibilizar para clientes que hoje estão dentro do nosso funil e que a gente precisa otimizar a conversão. Então, acho que assim, diversificar as fontes de aquisição de demanda é fundamental, para que a gente tenha uma escala considerável dentro do mercado. Óbvio que você precisa ter um bom produto, você precisa conhecer o canal para se relacionar com esse teu cliente e ter um time comercial interno que não desperdiça a oportunidade quando ela chega. Boa. Uma experiência recente que vocês tiveram foi a de ser finalista no Hack Brasil da Harvard e MIT, né, que vocês participaram, foram até os Estados Unidos e participaram dessa experiência lá, né? Eu entendo que isso traz alguns ganhos e, naturalmente, alguns aprendizados, né? Principalmente ganho de visibilidade, um aprendizado de ter que se preparar para esse tipo de competição, enfim. E entendo que, naturalmente, isso fez com que vocês olhassem para outras oportunidades do que necessariamente focar na operação, focar na inteligência comercial, focar na otimização do produto e talvez entenderem que, existem algumas possibilidades de inserções que vão trabalhar, às vezes, mais a marca ou que não necessariamente vão ter um retorno financeiro, mas que isso, no médio e longo prazo, pode se traduzir em um diferencial competitivo ou até mesmo no que a gente estava conversando, de ser uma empresa que seja a mais reconhecida em termos de soluções financeiras que gerem bem-estar para profissionais de um modo geral. E entendo que, em linha com isso também, talvez uma das coisas que estão mais em voga no aspecto do ESG são o que a gente tem de objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, né? As ODS. Como que você interpreta essa experiência recente que você teve, do que estava se falando, do que foi esse aprendizado da Hack Brasil lá em Boston, né, se eu não me engano, na Harvard e MIT, e o que vocês têm entendido que a empresa de vocês gera de impacto, né, de soluções de impacto social e contribui também naturalmente com as ODS da ONU? Legal. Bom, primeiro que foi uma honra estar entre os 5 finalistas. Foram, acho que quase 400 empresas inscritas entre inscritos e convidados dentro do processo da Hack Brasil. A Hack Brasil é como se fosse um hackathon de soluções de impacto social que acontece dentro de um evento maior, que é o Brasil Conference, que é como se fosse a Davos brasileira. Lá, pensadores, economistas, políticos, representantes de entidades sociais, etc., se reúnem para discutir o futuro do país, como resolver desafios e problemas sérios da nossa sociedade, quais são as perspectivas para isso, né? Então, óbvio, uma honra para a gente estar entre as 5 soluções finalistas dessa competição, e um processo altamente participativo, que não teve, né, não foi só teve seleção, teve mentoria, teve a experiência de estar lá no evento, e isso é fundamental para que a gente vá colocando a nossa marca em evidência, né? Quando a gente estava falando mais cedo sobre as estratégias comerciais, poxa, olha o case do Great Place to Work. Como uma certificação pode gerar um objeto de desejo tão grande para as organizações. E se a gente pode começar a ver isso dentro das questões ESG, né? A gente já fechou com o cliente porque o fornecedor do cliente, que é multinacional, exige comprovação de boas práticas. Cada vez mais. Práticas sustentáveis, seja numa perspectiva ambiental, social, etc. E a Unity se enquadrou dentro de um desses projetos, dentro de uma dessas atividades, para que ele comprovasse para esse fornecedor dele. Então, como cada vez explorar melhor isso? Como criar selos através disso para as empresas que cuidam hoje da saúde financeira dos seus colaboradores? E aí aproveitar todas essas oportunidades, programas, etc., para colocar a marca em evidência, essa nossa bandeira em destaque.
Sem dúvida. Cara, essa questão ESG que você colocou, acho que realmente uma tendência, e você vai começar pelas grandes corporações exigindo, como pro de fora aqui, né, que foi reconhecido um processo de maturidade, de aumentar a maturidade da gestão das empresas, para que você garanta um fornecimento adequado para empresas como Vale, Arcelor, etc. E o ESG também vai puxar muito por essa linha, né? Por enquanto, as grandes corporações podem até pagar um prêmio para aquelas empresas que praticam, né, adotam algumas práticas específicas, mas no médio prazo vai acabar sendo uma exigência, e aquelas que estiverem adotando essas práticas vão ter uma vantagem competitiva aí para fornecer. Isso vai ser um efeito cascata para as empresas menores também, né? A gente acaba vendo isso nas grandes empresas e naturalmente no mercado endereçável, que eu entendo que vocês acabam tendo ali também, é também uma tendência muito forte, né? A gente já trouxe aqui diversas pessoas que conversaram com a gente sobre isso, então naturalmente, em função do que a gente tem de alinhamento em relação aos objetivos de desenvolvimento sustentável, do que a gente vê da evolução, da compreensão de todas as dimensões do ESG, não apenas como algo supérfluo, mas que, cara, já as principais empresas que se destacaram nos últimos anos e que têm uma tendência muito forte de atrair também os melhores talentos são as empresas que se preocupam e vão se preocupar com esse tipo de temática. E entendo que a solução que a Unity fornece certamente está em linha com o que a gente enxerga de boas práticas no mercado e naturalmente sendo aí não só um parceiro para a área de recursos humanos das empresas, mas naturalmente com a potencial expansão de colaboradores não credenciados via RH das empresas, mas que tem um potencial também de expansão muito forte, de ter uma conexão direta, ao invés de ser uma empresa B2B2C, né, de uma empresa que se conecta com outras empresas para chegarem até pessoas físicas, mas que possam ser também um ponto de conexão direto com pessoas físicas, fornecendo soluções financeiras que gerem bem-estar, que aumentem produtividade e que façam com que as pessoas sejam mais prósperas e, consequentemente, mais felizes. Cara, a gente gostaria de agradecer pela honra de termos aqui essa conversa. Tenho certeza que muita gente que está assistindo, está ouvindo esse conteúdo vai conseguir conectar com muitas boas práticas e a forma de interpretar validações de produto, formas de entender como que é possível também valorizar o funcionário e entender como soluções não apenas de soluções financeiras, mas a forma de entender o indivíduo como um ser que é impossível dissociar essa pessoa no ambiente pessoal do ambiente de trabalho e que, consequentemente, pensar no indivíduo de uma forma mais completa faz com que isso gere, em última instância, mais lucro para os negócios e que, certamente, com o que a gente tem visto de roadmap aí de vocês, a forma como vocês têm interpretado o trabalho e pensado em novas soluções, tenho convicção de que a gente ainda vai ouvir muito falar da Unity em soluções financeiras que gerem, consequentemente, bem-estar. Muito obrigado, cara, por ter aceito o nosso convite. Se você quiser deixar também a forma de entrar em contato ou o que você achar que faz sentido também de deixar de mensagem final, fica à vontade. Legal. Como eu falei, é uma honra estar aqui com vocês. Na verdade, eu que agradeço o convite. Quem quiser conhecer um pouquinho mais da Unity, pode procurar a gente nas redes sociais, nosso site www.somosunity.com.br. Pode me procurar no LinkedIn, falar direto comigo, Rodrigo Daúde, ou no LinkedIn só Unity, tá? Não é Somos Unity, lá no LinkedIn é só Unity. Mas vai ser um prazer ter, né, que os espectadores, vocês nos acompanhando nessa jornada. É muito importante estar ouvindo isso aqui. Eu ouço muito podcast. Eu busco me inspirar em outras histórias. Acho que se a gente tirar uma liçãozinha da experiência que cada um já passou, a gente economiza algum tempo ou algum erro que a gente poderia cometer. Então, espero que minha mensagem aqui, de alguma forma, possa ajudar alguém dentro da gestão do teu negócio, para que a gente tenha negócios cada vez mais prósperos. Parabéns à iniciativa de vocês com o podcast, levando conteúdo de valor para as pessoas. Obrigado. Rodrigão, mais uma vez, obrigado. A gente vai ficando por aqui. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, um abraço. Até a próxima.